Agora sim, 29 de abril, gravação iniciada. Galera, vamos para os exercícios, né? Vamos compartilhar de novo a tela aqui para a galera. Deu lá? Apareceu os exercícios de novo, galera? Firmes e fortes? Vamos lá, a CAF. População mundial vai atingir a marca, já atingiu, né? De 8 bilhões de pessoas na próxima segunda-feira, isso no ano retrasado, tá? De acordo com a Organização das Nações Unidas, que usou estimativas de demografia e selecionou a data de forma simbólica para debater o tema e discutir as ideias de crescimento e sustentabilidade. A CAF, galera, como vocês estão vendo aí, a CAF geralmente e muitas vezes ela pede exceto. Vou até botar em vermelho aqui, ó, exceto, tá? Então, a CAF adora pedir o que não é. Tá? Então, eu gostaria que a galera tomasse bastante cuidado, porque a CAF, muitas vezes, você vem fazendo várias questões, né? Assinale a verdadeira, assinale a correta, assinale a afirmativa que corresponde ao enunciado, e a CAF, muitas vezes, dentro das suas provas, coloca aquilo que é o exceto, pede para você falar sobre o que não é a verdade, tá? Não é o correto em relação àquilo que a gente está falando. Então, vamos lá. Essa expectativa de aumento da população aqui, ó, essa expectativa reacende o debate entre especialistas sobre a demografia, o estudo da população, sobre os desafios relacionados ao crescimento populacional. Todas as alternativas estão corretas, exceto a qual? Vamos lá, letra A diz o seguinte: embora o contexto atual seja difícil, a garantia do acesso dos jovens à saúde, à educação e ao emprego poderá determinar o impulso do crescimento populacional no futuro. Fato. Isso é um fato. Se a gente tiver bastante gente, né, com acesso à saúde, com acesso à educação e acesso ao emprego, muda o tipo de crescimento populacional. Assim como se eu tiver menos, isso também determina, influencia. Então, embora no contexto atual seja difícil garantir o acesso dos jovens à saúde, à educação e ao emprego, isso determinaria o impulso do crescimento populacional. É fato. O crescimento populacional tem muito a ver com o desenvolvimento econômico. A gente falou bastante isso em sala. Então, a letra A está correta em relação ao contexto, em relação ao enunciado. Por isso, ela é correta, você não pode assinalar, porque olha aqui, galera, olha comigo, exceto é para assinalar a que está errada. Então, letra B diz o seguinte: a falta de infraestrutura e mobilidade nos grandes centros urbanos, o descaso com o ambiente em geral e o saneamento básico são alguns dos problemas que a humanidade deve enfrentar com rapidez. Deve mesmo, deveria, tem que. Né? Ou nós mexemos nisso, ou a gente vai ter graves problemas dentro das áreas mais povoadas, né? Com maiores números populacionais. As grandes cidades do mundo, de maneira geral, enfrentam problemas, alguns mais graves, outros menos graves. Tá? Cidades mais planejadas, mais pensadas, têm menos problemas urbanos. As cidades brasileiras, de maneira geral, têm muitos problemas urbanos, principalmente as grandes cidades, porque cresceram atabalhadamente, muito rápida. Então, acaba que tem muitos problemas. Isso é uma verdade. Então, não assinalaremos. Né? A letra B, a gente não assinala. Tudo isso é verdade. A letra C. A revolução tecnológica e informacional e também a globalização, que rompem as fronteiras e aproximam os povos, ainda não colocaram em prática a utilização inteligente e solidária dos recursos da terra, principalmente solidária. Não colocaram mesmo. Né? A gente até tem um aumento, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente tem um aumento um pouco da solidariedade, sim. Só que a gente ainda precisa distribuir melhor os recursos da terra. Né? Então, é lógico que aqui, quando fala ainda não colocaram, é verdade, não colocaram mesmo, né, uma prática maior disso. Por isso, essa também é verdadeira. Se é verdadeira, a gente também não assinala. Sobrando, obviamente, aí ficou fácil agora, sobrando a letra D. Vamos entender por que ela está errada. As dinâmicas de mudança da população mundial vêm repercutindo favoravelmente no desenvolvimento sustentável, graças à aplicação da teoria neomalthusiana em todos os países do mundo. Galera, não. A teoria neomalthusiana não é aplicada em nenhum país do mundo. Tá? Hoje, em nenhum país do mundo há um controle oficial e rígido do Estado. Nem na China há mais isso.
tá? Não há um controle oficial e rígido. Os neomalthusianos defendem um controle oficial rígido sobre a taxa de natalidade. Por exemplo, como foi na China nos anos 70 e 80 a política do filho único. Tá? Não há, hoje no mundo, nenhum país que reja isso, que obrigue ao seu cidadão a ter apenas um filho, tá? Ou obrigue ele a não ter mais de 2 ou 3 filhos. Tá? Os neomalthusianos defendiam isso como uma segurança, né? Ter menos filhos seria uma segurança para ter menos população. Isso não tem no mundo. Então, óbvio, a letra D é a exceto, é a errada em relação a essa questão populacional. Vamos pintar aqui de vermelhinho para ficar bonitinho, beleza? Tem ali o gabaritinho embaixo depois, ó, quando a galera correr, a letra D, beleza? Vamos para a segunda. A segunda já é estilo UFSC, ó. Universidade Estadual do Maringá, né? Lá de Maringá, no Paraná, beleza? Então, preste atenção. Com quase 80% de sua população nas cidades, o Brasil, por exemplo, tem 84%, tá? Ó, vamos até botar aqui, ó, já que a galera, esse é um exercício, mas a gente pode ir transformando ele aqui no olho, tá? Brasil, 84% da população brasileira já vive nas cidades, tá? A América, vamos botar aqui em vermelhinho o Brasil, ó. A América Latina é uma das regiões mais urbanizadas do mundo, tá? Mas convive com a redução do crescimento demográfico e praticamente com o fim da migração campo-cidade. Isso é verdade, tá? Nos anos 2010 para frente, praticamente cessou a migração campo-cidade muito forte. Ainda existe, mas ela foi muito grande dos anos 70 aos anos 90, tá? E hoje a gente tem quase que um movimento de estagnação dessa saída campo-cidade e, em alguns casos, um leve movimento de volta, um movimento urbano-rural, de muito jovem percebendo. Olha só, né, como eu já falei em aulas passadas, imagina o seguinte, nós estamos numa pandemia em que a comida, nesse momento, se tornou o principal objetivo das pessoas que estão em casa. Ninguém está saindo para comprar roupa, ninguém está saindo, né, para comprar um novo relógio, para comprar um novo tênis. Você até pode, eventualmente, estar comprando online, mas ninguém está saindo de casa para comprar outras coisas, a não ser comida. E a comida vem do meio rural. Então, muita gente percebeu que ir para o campo, talvez trabalhar no campo, seja um bom emprego, né? Os jovens estão estudando e o campo está cada vez mais tecnológico. Então, a migração campo-cidade praticamente estagnou e há um lento processo em algumas regiões aí de uma migração, principalmente de gente ligada à tecnologia para o campo, de gente estudando e voltando, né? Indo da cidade para o campo. Isso é lento, ainda mais acontece. Considerando o enunciado e seus conhecimentos sobre demografia, assinale as alternativas, né, verdadeiras, tá? Vamos lá. A número 1. A redução do crescimento demográfico tem como causa principal a incapacidade do continente latino-americano de gerar postos de trabalho por meio da industrialização. Na última década, por exemplo, enquanto outros continentes a industrialização avançou 10%, ela não atingiu, tá, 3% da América Latina. Isso é falso. O Brasil e o resto da América Latina tem, sim, aumentado a sua industrialização lenta e gradualmente, aumentou, sim. Nós industrializamos muito rápido nos últimos 30, 40 anos. Então, há uma industrialização. O que acontece, e não há uma redução do crescimento demográfico também aqui, ó. Por isso, essa é falsa. Não há uma redução, tá? A gente tem um aumento lento, gradual, menor agora em relação aos anos 70, 80 e 90, lógico, se pegar em pontos percentuais, mas não há uma redução do crescimento demográfico. Por isso, está errada essa 01. A 02 diz o seguinte: a urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômico, apoiado na produção agrícola, para outro padrão baseado na indústria, no comércio e nos serviços. Só falou a verdade, não tem o que discutir, está claro isso para todo mundo, falou as mais absolutas verdades, vamos até trocar o padrãozinho aqui, né? Está muito claro. Tá? Então a urbanização é um sinal, sim, da modernização econômica, as pessoas saem do meio rural, vão para o meio urbano, deixam de apoiar a produção agrícola para um padrão baseado na indústria. Só que a indústria, o comércio e os serviços continuam precisando do campo. É bom a galera se ligar nisso. A indústria, comércio, serviços, de uma maneira geral, o campo, sim, é fundamental para a manutenção da vida nas cidades. É um paradoxo, né?
O pessoal sai do campo, vem para a cidade, mas continua dependendo do campo para viver. Você só come pizza porque alguém está plantando trigo, porque alguém está criando galinha para ter ovos, porque alguém está criando gado, né, para ter carne e leite, né, porque alguém está criando frango lá para também ter carne de frango. Então, por isso que a gente come nossas pizzas, por isso que a gente, né, come nossos biscoitos, por isso que a gente tem comida em casa, porque o campo está funcionando. Beleza? A04. Com o início do processo de globalização, no ano 2010, a urbanização foi intensificada na América Latina, né? Na época, a implantação dos blocos econômicos regionais ampliou o mercado de trabalho urbano, o que estimulou os deslocamentos populacionais da zona rural para a zona urbana. Então, ó, presta atenção. Na época, a implantação dos blocos econômicos regionais. Não, os blocos econômicos regionais foram muito antes, né? Os blocos, por exemplo, o Mercosul é de 91, né? A União Europeia já é bem anterior, já nasceu lá no Acordo de Paris, né, nos anos 50. Então, não, a 04 não tem nada a ver, beleza? Principalmente por essa questão aqui, ó, os blocos econômicos regionais. Isso é bem anterior ao ano de 2010, beleza? 8. A 8 diz o seguinte: a redução do crescimento demográfico na América Latina deve-se às políticas de controle de natalidade. Primeiro, não tem redução. Segundo, né, controle de natalidade patrocinada por governos nacionais. Isso não existe. Como diria o padre Quevedo, no que existe. Beleza? Olha lá o gabaritinho já aparecendo, dizendo que é 16, ó. É verdade. O que diz a 16? A concentração da propriedade das terras agrícolas e a precariedade das condições de vida no campo levam grandes parcelas da população rural a migrarem para as cidades, de modo que estas, às vezes, crescem desordenadamente na paisagem urbana de alguns países latinos. São comuns as submoradias. Submoradias, aqui a galera pode botar, né? Vamos botar aqui, ó, já que tá bonitinho aqui, o que a gente popularmente chama no Brasil, sempre chamou de favelas. Agora, com o mundo um pouco mais politicamente correto, o pessoal tem chamado de comunidades, né? A falta de saneamento básico e outras situações, tá? E outras situações que denotam más condições de vida. Beleza? Beleza. Galera, vocês estão me vendo aqui, né? Então, tão bonitinhos. Vamos lá. Tomar cuidado aí para a gente acompanhar a nossa aula direitinho, tá? Vamos lá. Galera, terceira. Universidade Federal de Santa Catarina. Agora aqui, então. Ó. Deixa eu ver se eu só botei o 16. Tem que botar o 16 aqui em vermelhinho todo, né, galera? Atenção, ó. Vamos lá. Terceira. Universidade Federal de Santa Catarina. Dá uma olhadinha no textinho ali, ó, que é do Eustáquio Sene, que é o professor de geografia, né? O aumento, vamos aumentar um pouquinho, ó, falar em aumento, vamos aumentar um pouquinho essa letra aqui, vamos ver se dá, Vamos ver se dá para aumentar um pouquinho. Dá sim, olha lá. Aumentou tudo aqui. Olha ali. O aumento da expectativa de vida da população brasileira, acompanhado da queda das taxas de natalidade e mortalidade, vem provocando mudança, né, na pirâmide brasileira. Beleza. Mudanças na pirâmide brasileira, tá claro. Isso a gente viu e sabe. Beleza? Falamos bastante sobre isso. Sobre a demografia brasileira, é correto afirmar que, nas últimas décadas, o alargamento na base da pirâmide etária brasileira está relacionado ao aumento. Olha só, a base da pirâmide etária brasileira não está aumentando. Bem pelo contrário, a base está diminuindo, encurtando. A base está fechando. Essa base da pirâmide etária brasileira está fechando, diminuindo o número de pessoas. Nós temos menos crianças hoje do que tínhamos há 10, há 20, há 30 anos atrás. Então, a base da pirâmide, onde ficam as crianças e jovens, tem uma tendência a fechar. Por isso, a 01, obviamente, está falsa. A 02. Um aspecto, aqui ó, 02. Um aspecto preocupante na atual demografia brasileira é o aumento das mortes de adolescentes e adultos jovens do século masculino por causas externas. É verdade, né? A gente, logicamente, um país como o Brasil, que tem, principalmente na região sudeste, algumas partes da região nordeste, né, cidades um pouco mais violentas, tá? Proporcionalmente, algumas cidades até do sul podem ser também, em termos proporcionais, a gente tem um índice de... Os presos, por exemplo, a maioria são homens, adultos e jovens, né? E acaba também que o envolvimento deles em mortes por acidente, morte por
tiro, envolvimentos com tráfico de drogas, esse tipo de coisa, é maior. Então, preocupa, sim, um pouco mais a gente. Por isso, essa é uma verdade dessa pirâmide aí, a 02. Beleza? Bota lá. A 04. Atualmente, a obesidade vem se tornando um problema de saúde pública que afeta proporcionalmente percentuais elevados de brasileiros se comparados com as pessoas que sofrem com a desnutrição e a fome. É verdade. Galera, a galera tá ficando... Olha agora, né? Olha na pandemia, como a gente tá comendo literalmente mais. Claro que é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui da pandemia, estamos comendo mais, óbvio, porque estamos mais em casa, mais parados, aí a gente vira até meme, né? Como a gente tem comido mais. Mas o fato é o seguinte, no Brasil e no mundo, há claramente um aumento da obesidade. As pessoas estão fazendo menos exercícios, andam cada vez menos, correm menos, exercitam-se menos para fazer atividades que antes, naturalmente, se exercitavam. Até coisas simples, como dirigir um carro, por exemplo, ficou mais complexo agora. Tá? Coisas simples, como dirigir um carro, ficou muito mais, quando eu falo complexo, no sentido de mecanicamente, ele está muito mais cheio de badulacs, que eliminam o excesso, a necessidade de força. Né? Então, 04, a mais pura verdade. 08. Apesar da pouca participação da população, vamos ver por que está errado, né? Porque o gabarito está aqui, ó, 02 e 04. Apesar da pouca participação da população economicamente ativa no setor, isso aqui é a maior mentira, né? A gente tem hoje quase metade da população brasileira no setor terciário, que é o setor de comércios, bancos, serviços, tá? Então, ó, apesar da pouca participação da população economicamente ativa, não, bem pelo contrário, tá? Bem pelo contrário. Então, tá equivocado aqui uma fala com a outra, não fecha. 16. Das 3 variáveis consideradas no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano nas últimas décadas, a que apresentou maior contribuição para a melhoria de índice foi a de renda. Não, galera. Curiosamente, no Brasil, a que apresentou melhor foi a saúde. Por quê? Porque o brasileiro tem vivido mais. Lembra? Saúde, renda e educação. Saúde, renda e educação. E na saúde, a expectativa de vida é o principal componente. Então, no Brasil, saúde, expectativa de vida, educação, nível de escolaridade e renda, que é o PIB per capita, são eles que, para a ONU, são informados para que a ONU forme o nosso IDH. No Brasil, quem mais contribuiu para a melhoria, ou pelo menos a estagnação, porque a gente não caiu, mas também não subiu praticamente, ficamos ali 79º, 78º nessa casa, melhorou o número, o índice do Brasil subiu, né? Passou de 0,800, tá? Que vai de 0 a 1, o IDH, né? No Brasil, o que mais contribuiu para que a gente subisse o número, e não em posições, mas subisse sim o número do IDH, o índice, né? Foi sim a expectativa de vida. Por isso, não foi a renda. Por isso está errada, então, 02 e 04. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos lá. Dá uma olhada ali, ó. Sobre a demografia, assinale o que for correto, tá? A questão número 1 diz o seguinte. Thomas Malthus afirmava no século XVIII que o crescimento elevado da população não se ajustava à capacidade limitada dos recursos naturais existentes do planeta, sobretudo alimentos. Claro, lembra? Aqui, ó, é aquela historinha do PG e PA, né? Progressão geométrica e progressão aritmética. Para o Thomas Malthus, a progressão geométrica seria a forma como a população cresceria. A população cresceria numa progressão geométrica e dobraria a cada 25 anos. A capacidade de alimentos, não. Por isso, está dizendo o enunciário aqui o seguinte, olha, segundo Malthus, o crescimento elevado da população não se ajustaria à capacidade limitada de recursos naturais para a produção, por exemplo, de alimentos. Mais do que nunca, é a verdade, a 01. Né? A 02 diz o seguinte, a pirâmide etária de países subdesenvolvidos tem a base mais larga e o topo estreito. Sim, países subdesenvolvidos têm mais crianças, mais jovens, né? Um pouco menos de adultos e menos ainda idosos, porque não conseguem chegar, não conseguem viver até lá. Beleza? 04. Ó, já vimos que o gabarito é tudo. Vamos ver então aqui por quê. Vários países da Europa Ocidental têm baixíssimas taxas de natalidade, como França, Reino Unido e a região da Escandinávia. Sim, não só a região da Escandinávia, mas a Europa inteira tem baixas taxas de natalidade. Baixíssimas, alguns países.
Mas a Europa inteira tem taxas de natalidade menor do que, por exemplo, a brasileira. Tá? O que acontece? A Europa, logicamente, é mais desenvolvida, já passou por várias fases que o Brasil, se Deus quiser, ainda passará. Embora a nossa taxa de natalidade venha diminuindo, no Brasil as taxas de natalidade também estão caindo, mas na Europa caíram antes e, lógico, as taxas são bem baixas lá sim. Verdade. 8. A entrada de migrantes em países com baixas taxas de natalidade é um fator importante para contrabalancear a baixa quantidade de filhos nascidos em tais países. Claro, gente, você pode prestar atenção no seguinte, a Europa sempre viveu nos últimos 20 anos aí um dilema, né? A população em si não curte muito os migrantes, aqueles que vão para morar, para trabalhar, para estudar, para ficar lá. Eles curtem o turismo. A Europa é apaixonada. Vocês podem ter certeza que a Europa gosta do turismo. A Europa como um todo, a população como um todo, vive muito. E agora, com a pandemia, estão apavorados com a quebra turística que estão tendo e terão nos próximos meses, talvez até anos. Né? Muita gente, se vocês estão acompanhando, cidades como Roma, Madrid, né, estão desertas. Londres, né, em relação ao turismo, estão desertas, fechadas praticamente para o turismo. Quem circula por lá praticamente é morador local agora. Então está muito complexo. Gira muito dinheiro, né? Quem já viajou para essas cidades que eu estou falando sabe o quanto que a gente tem de comércio linkado com o turismo, né? Tem muito restaurante daquele, de Londres, que basicamente quem ele atende são turistas, né? Sei lá, 100% do seu movimento, 90% é turística, 80% é turístico, tá? Então você tem uma quebra muito grande. E não é só agora, na pandemia, provavelmente isso vai para alguns meses para frente ainda. Então, o turismo não é problema. Agora, o migrante, ele muitas vezes sofre da xenofobia. Só que é importante sim para contrabalancear. Digamos que se os migrantes, né, a médio prazo saíssem desses países da Europa, por exemplo, que tem baixa taxa de natalidade, eles teriam falta de mão de obra. Por isso, 08 é importante sim. Vamos para number 5. Universidade Estadual lá do Rio Grande do Norte, do outro lado do Brasil. Né? Vamos lá. Controle de natalidade e educação sexual é fundamental para combater a pobreza nos países em desenvolvimento. Segundo os em desenvolvimento são os nossos, tá? São os países subdesenvolvidos, por exemplo, da América Latina. A ONU agora, ela tem tomado muito cuidado e chamado os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. É para dar uma ideia de que a coisa está melhorando. Né? Em alguns pode até estar mesmo, né? Em outros nem tanto, mas é mais politicamente correto, né? Falar em desenvolvimento. É como você pega uma pessoa que é bem baixinha e diz assim, você está em fase de crescimento. Pode ser que ela nunca cresça, né? Pode ser que ela seja anã para sempre, mas você está em fase ainda de desenvolvimento. E aí ela fica naquela esperança, né? Então os países em desenvolvimento são esses aí, aqueles que têm esperança de um dia serem grandes. Não quer dizer que serão. Podem ser? Podem. Né? Olha o Brasil aí tentando entrar para a OCDE, né? Não sei se vai dar certo, mas é aquela coisa, né? Tem um sonho, tá? Então, e é sempre importante sonhar, né? Tanto uma nação quanto você, é sempre importante manter o sonho aceso. Então, olha só, segundo o relatório da ONU, o trabalho conduzido pelo Fundo das Nações Unidas para a População sugere que há uma ligação direta entre demografia e crescimento econômico. É lógico, gente, isso aqui eles estão chovendo no molhado. Crescimento econômico e população tem tudo a ver. Quanto mais desenvolvido, mais rico você for, mais condições econômicas tiver, mais condições de saúde, de estudo tiver, menos filhos terás, a tua população tende a envelhecer, tende a ter uma menor taxa de natalidade. Então vamos lá. A ONU usa o caso brasileiro como exemplo, dizendo que as quedas na taxa de natalidade do país têm relação com seu crescimento econômico. Sim, fato. Né? O Brasil melhorou, é indiscutível, gente. Você pode, não existe lado, não precisa ser de esquerda, de direita, de centrão, da onde você quiser. É fato. Do plano real para cá, economicamente melhoramos. Fato, ponto. Não há o que discutir. Mas a gente tem muita desigualdade social? Tem, fato. Tem sim. Mas o Brasil melhorou. É indiscutível, do plano real para cá, o Brasil cresceu bastante economicamente falando. Né? Inclusive, em vários outros fatores, se a gente for pescar aí, tem muitos problemas ainda. Mas é indiscutível. Nos últimos 25 anos, houve melhora no Brasil, independente do governo. Beleza, galera? Então vamos lá. Aí a pergunta é a seguinte, o declínio nas taxas de natalidade está associado a 2 fatores principais, que são: letra A, o controle de determinadas doenças infecciosas e parasitárias. Não, né, gente? Nada a ver.
Tá? Letra B, a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas de ensino fundamental e a distribuição de cartilhas educativas pelas ONGs? Nada a ver também, né, gente? O processo de urbanização e a introdução de inúmeras leis que, pouco a pouco, garantiram a aposentadoria de trabalhadores idosos. Né? É a mais pura verdade. As coisas, né, melhoraram no Brasil com a urbanização, a introdução de inúmeras leis, né, que pouco a pouco também garantiram a aposentadoria de trabalhadores idosos para que eles pudessem se aposentar e viver literalmente mais, né, mostrando aí para o Brasil uma expectativa de vida maior, literalmente. Por isso, letra C, a alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Já é? 11 horas, 1 minuto, já invadi a aula do outro professor, né? Deixa eu só encerrar a nossa gravação aqui, a nossa apresentação também, tá? Vou parar a apresentação e encerrar a nossa gravação. Galera, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Nosso professor que vai entrar aí daqui a pouquinho já está entrando, vou só interromper a minha gravação. Mais uma vez, tamo junto, galera. Muito obrigado por tudo. Né? Deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa ali no chat. Deixa eu só abrir antes de interromper a gravação. Né? Obrigado aí, Tomás, que estava junto. Valeu, Juliana Alguini. Obrigado, gente. Agora sim, vou interromper a nossa gravação, dando um tchau para vocês. Valeu, galera. Grande abraço.